Muito bem, amados irmãos, retornando aqui, né? Agora nós vamos encontrar, depois desse fato, aquele que foi perdoado, aquele que não quis perdoar, que é o mesmo, né? Então vamos ver uma consequência, amados irmãos, o que muitas pessoas, muitos crentes não sabem. Há uma consequência por esse ato nosso de não perdoar. Essa pessoa está tão preocupada em segurar o perdão, em fazer e tal. Às vezes tem pessoas que têm até desculpa, sabe? Usam desculpas, mas, irmão, não se engane. Diante de Deus não tem desculpa, tá? Não tem como você enganar a Deus. Mas olha só, qual é a consequência? Elas são graves, tremenda. O que o senhor daquele servo faz? Manda para a prisão. Não é só isso. Havia o carrasco, naquela época, que ele era encarregado de torturar a pessoa. Então, o carrasco, ele torturava. O verso 34 fala que entrega aos verdugos, põe na prisão, e o verdugo é o mesmo carrasco. Então, ele vai ser torturado todos os dias. Isso é juízo de Deus. Irmãos, nada ficará impune. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Não se iluda, não se engane. Então, há um preço. Aliás, não há nada sem preço. Então, se Deus te perdoou de dívida tão grande, o que custa você perdoar? O que a gente aprende? Quais são as verdades extraídas dessa parábola? Quais são as lições? Querido, primeira coisa que eu relato, nós agora somos novas criaturas, novas pessoas, então temos que ter uma nova vida em Cristo. Ah, amados irmãos, temos que exercer a humildade, nós temos que ter o cuidado um com o outro, isso é essencial. A individualidade tem que ser deixada de lado. Ah, eu fui ofendido. Tudo bem. Quem nunca foi ofendido, irmão? Quem? Eu digo para você o seu quanto é difícil ser ofendido. Já sofri muito com isso. Infelizmente, amados irmãos, nós pastores, muitas vezes, somos ofendidos gratuitamente. Mas eu sei o quanto é difícil. Não estou dizendo que é fácil, sabe? Mas, queridos, temos que entender que a misericórdia de Deus tem que estar acima. Eu quero voltar aqui ao que Pedro, ao começo da nossa leitura, Pedro fala: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? E olha que a lei dizia até 3. Você até 3 tinha que perdoar, passou disso não. Mas então Pedro vai além. Mas o que Jesus quer dizer? Pedro, meu filho, meus irmãos, não há limite para o perdão. Eu sei que é difícil, irmãos, muito difícil. Eu sei que é uma situação complicada, principalmente quando há uma coisa gratuita, quando você vê até mesmo maldade. Mas, irmãos, Jesus, ninguém foi tão ofendido quanto Jesus. Portanto, eu peço, preste atenção. Preste atenção nas consequências daquele homem que não quis perdoar. Portanto, Jesus está mostrando essa parábola que nós temos que aproveitar a oportunidade para transmitir perdão, para liberar perdão. Eu digo para você, quem perdoa, liberta. Nosso problema é que nós queremos perdoar quando a pessoa merecer. Ela que me ofendeu, então ela que vem pedir desculpa. Não é assim que a palavra de Deus diz. Sabe? O dia que você libera perdão, seu coração alivia. Por isso, temos que entender que não há nada sem pagamento. Mas quem pagou aquela dívida então? Porque aquela dívida de 10 mil talentos tinha que ser paga. Ou você acha que não? Tinha sim. E quem pagou a nossa dívida? Porque toda dívida tem que ser paga. Quem pagou a minha dívida e a sua dívida? Nós devíamos 10 mil talentos, 170 toneladas de ouro. Já imaginou isso? Deixa eu ler isso aqui para você, eu acho que é importante. Todo homem tem uma dívida impagável para com Deus. Orgulho, idolatria, mentira, prostituição, indiferença, falta de... todas essas coisas. Se você acha que você é um daqueles santos
que pecam poucas vezes por dia, talvez 3, 4, 5 ou 10 no máximo, quanto você acha que é a sua dívida? Né? Estranha essa pergunta, né? Esses pecados, seja quais forem, nos separam de Deus. Isaías fala sobre isso, capítulo 59, verso 2. Os vossos pecados separam de mim. Então não importa, eles nos tornam inimigos de Deus, segundo Romanos 5, 10, Colossenses 1, 21. Eles nos tornam inimigos de Deus. Não importa se é 1, se é 10, não. Nossas obras não são suficientes para pagar. A nossa justiça própria é falha. Isaías 64, 6. Nós estamos condenados, é o nosso fim. Essa é a realidade. Quantos anos você tem de vida, de existência? Será que se você colocar a sua média de 10 pecados por dia, soma aí, tá? Só para você ter uma ideia, viu? Então, imagine, mas o Senhor sendo rico em misericórdia, em vez de reagir com vingança dentro do seu jeito, dentro da sua justiça, não, Ele providenciou o cancelamento da dívida. Mas, pastor, a pergunta, o começo era, quem pagou a nossa dívida? Eu te falo, foi pago na cruz, por Jesus. Sim, Jesus pagou a minha dívida, pagou a sua dívida. A nossa dívida foi completamente quitada, porque ela não poderia deixar de ser paga. Nós não tínhamos menor condição, nossa dívida é impagável, mas Jesus foi lá na cruz, foi morto, crucificado e rasgou o nosso escrito de dívida. Escrito de dívida, essa expressão que se encontra na Bíblia, é como se fosse uma nota promissória. Você tem que resgatar, e só o sangue de Jesus poderia resgatar a mim e você. Sabe uma coisa? Então veja bem, vamos na matemática do perdão. Vamos ver se é a matemática. Olha que coisa interessante, vê como é grandiosa. Jesus fala, Pedro, 70 vezes 7. Não é isso? Então, Jesus está dizendo, não há limite para o perdão. Por quê? Porque não houve limite para o perdão de Deus para comigo e para com você. Essa é a questão. Porque o perdão não é algo inerente ao homem, mas é inerente a Deus, faz parte do caráter de Deus. Mais uma vez que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, a minha natureza tem que ser transformada e eu não posso mais conviver com isso. Se você é um crente de verdade, então perdoe, simplesmente perdoe. Não importa se foi o irmão que agravou você. Ah, mas ele está errado, e daí? E daí? Você não estava errado, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus esperou que você fosse lá, se arrepender, pedir perdão para depois mandar Jesus? Não, não foi. Ele mandou Jesus primeiro. Agora você quer que seu irmão faça diferente? Nós, seres humanos, costumamos ser justos conosco, complacente conosco. Aliás, conosco nós somos complacentes. Conosco, mas com os outros nós queremos justiça. Ah, tem que ser feita justiça. Mas quando é com você, não é? Encerrando aqui, mas chegando para o nosso final dessa parábola tão importante, falou tanto ao meu coração, porque eu já sofri muito com essa questão de falta de perdão. Confesso aos irmãos, sofri muito, irmãos, muito. E como eu me senti aliviado, liberto pela falta, quando eu perdoei. Como eu sofria quando eu não perdoava, quando eu deixei criar raiz de amargura no meu coração. Ah, amados irmãos, eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu passei, sabe? E digo para você, dentro da visão humana eu estava certo, porque eu fui ofendido. Mas da visão de Deus não importa. Amados irmãos,
perceba, voltando aqui ao nosso texto, né? Nós vemos que há da parte do Senhor, o Rei, uma disposição em perdoar. A disposição de Deus sempre é perdoar, certo? Então, mas Ele tem que executar a sua justiça, amados irmãos. A justiça diz assim: pecou, morreu, porque o salário do pecado é a morte, não é isso? Isso é justiça. Então, o que eu e você merecemos pelo pecado? A morte. Mas aí vem a graça de Deus, que diz assim: a minha graça é essa. Está apagado, está rasgado o escrito de dívida, está pago. Porque a minha graça vai além da justiça humana. O rei, que aqui aprende Deus, até aceita, veja bem, irmão, isso é muito sério, eu quero chamar a atenção para você nisso. Deus aceita a nossa ignorância. Sabe, quando aquele homem se ajoelha e pede perdão, o rei perdoa. Mas Deus não aceita injustiça. Quando aquele homem que havia sido perdoado, e é aqui que eu chamo a sua atenção, que isso é eu e você, viu? Olha só, aquele que foi perdoado uma dívida tão grande, não perdoou o seu conservo uma dívida tão pequena. Sabe por quê? Porque a nossa justiça perto da justiça de Deus é nada, é insignificante. E às vezes você se sente tão ofendido por algo tão insignificante. E quer pegar seu irmão pelo pescoço, como fez esse conservo aqui. Quer que ele pague. Às vezes pressiona, passou por uma coisa tão pequena em relação a uma família, a um irmão, pressiona. Às vezes é até desagradável com o pastor. Ele não quer justiça, não. Essas pessoas querem vingança. Pastor, tem que excluir. Né? Essa pessoa não conhece a misericórdia de Deus. Nós temos sim que tratar. Sabe, irmãos, nessa parábola, Jesus não está falando do juízo final, não. Ele está falando simplesmente da relação. E que Deus não deixa impune. Então essa parábola aqui trata de perdão. E essa é a mensagem. Amados, a igreja é a comunidade dos remidos, dos salvos, que vamos viver na misericórdia de Deus e temos que exercer misericórdia. Uma vez que eu tenho uma outra vida, eu tenho que ter uma disposição de perdão, uma disposição em perdoar. Porque a nossa marca, João 3,35, quer recitar para você: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E lembrando de uma mensagem que eu fiz há 2 domingos atrás: perdão para quem não merece. Aquele homem não merecia o perdão, mas foi perdoado. Eu não mereço perdão e fui perdoado. Você não merece perdão e foi perdoado. Por isso, amados irmãos, queridos amigos, repense. Se você tem algum problema com algum irmão seu que te ofendeu, perdoe. Simplesmente perdoe. Tá? Perdão é uma escolha, uma decisão. Você pode dizer até: eu não consigo perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito difícil, eu sei. Mas, se você decidir, se você escolher em perdoar, você perdoará. Pode ser que não aconteça de imediato, mas pode acontecer, tá bom? É uma escolha. Vamos então orar, pedir as bênçãos de Deus aqui, para encerrar. Deus te abençoe e que você perdoe, tá bom? Vamos orar? Para encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Deus de misericórdia, abençoe aquele que ouviu essa palavra. E se tem coisa de mal que seja arrancado do seu coração, que ele possa, Senhor Deus, perdoar, assim como o Senhor nos perdoa. Dá-lhe, Senhor Deus, a semana abençoada, toma conta aqui da sua família. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, boa semana para você e até a próxima oportunidade. Deus te abençoe ricamente.